Então vamos lá, pessoal. Chegando para a parte 2 aqui do nosso projeto. Se você não assistiu a aula 1, onde eu te mostro como construir um pipeline de dados do zero, volta lá e assiste essa aula, porque senão você não vai conseguir entender o que a gente está fazendo aqui. Na primeira aula, a gente trabalhou, né, com alguns conceitos, mostrei para vocês o que era um pipeline de dados, principais fontes de dados, principais ferramentas, e a gente começou um projeto de pipeline de dados, onde a gente tem gestão, transformação e análise de dados também. Aí expliquei para vocês aqui utilizando um pipeline da Google como um exemplo, mostrando como funcionava a captura, processamento, armazenamento, análise e uso desses dados. Comentei com vocês as principais fontes de dados, das principais ferramentas de carregamento, das principais ferramentas de armazenamento, e a gente começou a construção de um pipeline de dados, onde a gente vai basicamente coletar dados de um CSV, inserir os dados em um banco de dados SQLite, fazer transformações com SQL Python e gerar um pequeno relatório final com gráficos utilizando Matplotlib, Seaborn ou Pandas. E aí mostrei para vocês qual que era a organização do nosso projeto. Então a gente tem um pipeline de vendas como pasta origem. Dentro dessa pasta origem a gente tem outras 3 subdivisões aqui, dados, scripts e vendas DB, que é o nosso banco de dados, e também um arquivo README ali com a explicação do projeto. Na última aula, basicamente, a gente viu, mostrei para vocês qual era o banco de dados. Na realidade, mostrei para vocês o que a gente tinha dentro da tabela do CSV. E a gente começou o script de ingestão .py aqui que eu coloquei na tela para vocês. Outras coisas que eu comentei a respeito aqui também, informações que você precisa para conseguir fazer esse projeto. Então, você precisa fazer algumas instalações aqui, desde o Python até o VS Code e outras bibliotecas que estão sendo utilizadas aqui no nosso código. E aí, hoje a gente vai continuar a parte 2 desse projeto, para que a gente consiga fazer o pipeline completo aqui de dados. Mais uma vez, comentando com vocês, porque eu não gosto de ensinar simplesmente linguagem de programação, SQL ou qualquer outra ferramenta, porque no seu dia a dia de trabalho você sempre vai trabalhar com um pipeline de dados. Então, não adianta ficar somente estudando tópicos de SQL, de Python ou de qualquer outra ferramenta, se você não sabe como aplicar de fato é, no seu trabalho. Então, por isso que a gente está colocando esses conceitos dentro de um pipeline para que você entenda como um projeto funciona realmente, como essas ferramentas são utilizadas verdadeiramente dentro do mercado. E aí hoje a gente vai continuar fazendo isso aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, entra no nosso grupo de networking. Se ficar alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu respondo todos os comentários. Vamos lá então, vamos continuar. Deixa eu achar aqui o nosso scriptzinho. Na última aula a gente tinha basicamente começado importando o Pandas. Falei para vocês que o Pandas é uma biblioteca do Python utilizada para trabalhar com arquivo CSV. Importamos também o SQLite 3 para trabalhar com banco de dados, ou seja, a gente vai armazenar esses dados de vendas em um banco de dados. E mostrei para vocês o nosso data frame de vendas. Então eu vou rodar aqui novamente, só para vocês verem como é esse data frame. Deixa eu dar um Python ingestão.py. Legal, aí ele mostra o data frame aqui pra gente. Basicamente, o nosso data frame é composto por uma data, o vendedor, o produto vendido, quantidade de vendas e o preço unitário desse produto, tá? Então, é assim que está organizado o nosso data frame hoje. Ele tem 500 linhas, aproximadamente, não, são 500 linhas do 0 ao 499, com essas informações. E com essas informações a gente consegue gerar uns insights legais, mas por enquanto a gente está na fase de ingestão dos dados. Então a gente, no primeiro momento, leu o arquivo CSV. Então, como que a gente leu esse arquivo CSV? A gente criou uma variável no Python, que no Python nada mais é do que um objeto. Utilizou o aliases do pandas aqui, pd, para utilizar o método readCSV. Passamos o caminho onde está esse nosso arquivo. Esse arquivo eu enviei lá dentro do nosso grupo de network, então você pode pegar esse arquivo lá dentro para conseguir realizar o projeto. Passei o arquivo, coloquei esse R aqui na frente, porque sem esse R aqui na frente ele não entende essa barra invertida aqui, a gente precisaria fazer uma modificação. E falei que o separador para esse CSV é vírgula, tá? Então, foram esses passos que a gente fez na última aula e eu mostrei para vocês o nosso data frame.
Agora, o que que a gente vai fazer? Vou até pegar aqui minha colinha. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar um banco de dados e armazenar esses dados dentro do banco de dados. Então, lembra, a gente está fazendo um processo de ingestão de dados. Então, o que eu vou fazer é retirar os arquivos de um arquivo CSV, no caso aqui a gente está simulando como se fosse a nossa fonte de dados, poderia ser qualquer outra fonte de dados, poderia ser uma API, por exemplo, e estamos armazenando dentro de um banco de dados. Como eu já comentei com vocês, o banco de dados ele é mais utilizado para informação transacional. Então, normalmente a gente coloca os dados das nossas transações dentro do banco de dados e depois faz rotinas de extração desse banco de dados para data lakehouse, warehouse e diversos outros elementos lakehouse, para que a gente consiga trabalhar esses dados com os analistas, com os cientistas posteriormente. Mas para o nosso projeto aqui, a gente vai deixar no banco de dados, imaginando que esse banco de dados é um lakehouse ou alguma coisa desse tipo, para compartilhamento de dados para uso do time de dados mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é basicamente conectar ao banco de dados. E aí, para isso, eu vou criar uma variável chamada com. Ah, Lucas, por que você está colocando esses nomes? Talvez seja uma dúvida aqui comum aí. Porque normalmente são nomes utilizados quando a gente associa uma variável a a uma determinada biblioteca. Então, é muito comum a gente colocar com aqui de conexão, de connect, para banco de dados. E é por isso que a gente está colocando esse nome. Quando eu defino o data frame ali em cima, que é esse DF, é justamente pelo nome que a gente utiliza para quando a gente quer mostrar um data frame, como vocês estão vendo aqui na tela. Então, uma tabela que a gente tem no Excel, a gente normalmente, no mundo da programação, chama de data frame. Beleza, então vamos continuar aqui. Aí eu vou escrever o SQLite 3, tá? Já que a gente não deu nenhum tipo de alias aqui, a gente poderia ter dado um alias do tipo ASS, por exemplo. E aí, ó, ele deixa de utilizar o SQLite e agora a gente começa a utilizar o S. Por quê? Porque o S está remetendo aqui para a gente ao SQLite. E aí eu vou digitar .connect, que é basicamente um método do nosso SQLite que a gente consegue passar para ele qual será a pasta e onde a gente vai armazenar o nome, né, o nome da pasta, onde a gente vai armazenar o nosso banco de dados. No caso aqui, no nosso projeto, o que a gente tem? A gente tem, cadê? Vamos achar aqui. A gente tem que o nosso banco de dados vai ficar dentro da nossa pasta principal, que é a pipeline de vendas. Então, no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aspas, para a gente colocar o nome. Vou dar 2 pontos, barra, e vou digitar vendas.db, que é a extensão do banco de dados, tá? Por que você está fazendo assim, Lucas? Basicamente, o script de ingestão.py, ele está dentro da página scripts, dentro da pasta script, né, que é o que a gente tem aqui. Scripts ingestão. Eu quero criar esse vendas.db fora da página, fora da pasta scripts, e aí para isso eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que digitar os 2 pontos, barra, vendasdb para criar essa pasta. Então, se a gente depois que a gente criar, a gente vai conseguir ver essa estrutura de uma melhor forma. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu objeto, a gente chama de objeto, mas não se preocupe com isso agora. Os conceitos mais aprofundados de Python a gente pode ver em aulas específicas de Python, mas quando você faz um projeto de fim a fim e tem essas pequenas dúvidas, as aulas específicas por tópicos, que é como a gente normalmente aprende, acabam se tornando mais produtivas, porque você consegue entender de fato o que você colocou lá na prática dentro do seu projeto de pipeline, e aí o conceito fica mais fácil de entender, você presta mais atenção, é mais fácil de conectar os pontos do que primeiro ensinar o tópico e depois vir para o pipeline de dados, tá? E aí eu vou utilizar o meu objeto df que eu criei, que nada mais é do que a leitura de um data frame ali em cima. Então, a partir de agora, esse data frame aqui, ele recebe os atributos e os métodos da minha biblioteca Pandas, e aí eu consigo utilizar aqui um método chamado toSQL. Ou seja, eu estou passando para SQL. Então, meu data frame para SQL, df toSQL. E aí, o que eu vou passar aqui para ele? Eu vou
criar uma tabela dentro desse meu banco de dados. Então, eu já conectei um banco de dados chamado vendas. Dentro desse meu banco de dados chamado vendas, eu vou criar uma tabela chamada vendas. Então, eu vou digitar aqui vendas. Vou passar o objeto, que nada mais é o banco de dados. Também vou colocar algumas outras informações. Opa, esqueci de... Vou colocar algumas outras informações, como por exemplo, se essa tabela já existir, para esse nosso caso aqui, imagina que já existe um DB e aí eu quero fazer uma substituição, eu vou colocar um exist, if exists, deixa eu ver se está certo, aparentemente sim, igual a replace. Então, se tiver alguma coisa lá dentro, eu substituo. E por último, coloco um index aqui falso. Para a gente não ter nenhum tipo de problema de compatibilidade. Legal. Então, aqui o que a gente fez? Lemos, então vou comentar aqui em cima. Lemos o arquivo CSV, ou ingerimos o arquivo CSV. Aqui embaixo, esse print significa para que quando eu rode o código, ele mostre os dados do CSV na tela. Então, esse é o objetivo desse print. Aqui eu estou criando o banco de dados. SQLite. E por último, aqui nessa linha, eu estou criando uma tabela vendas e salvando os dados do CSV dentro desta tabela chamada vendas. Legal. E aí, por último, eu vou fechar a conexão com esse banco de dados. Já fiz o que eu queria. Então, eu vou digitar um com aqui, que eu digitei ali para conectar. Agora eu vou digitar um com.close para desconectar. E por último, para verificar se funcionou e não teve nenhum erro, eu vou dar um print com uma mensagem de ingestão concluída com sucesso. Legal. Então aqui é fechando a conexão com o banco. Banco de dados. E verificando se funcionou. Legal. Agora a gente já tem o nosso arquivo aqui de ingestão.py. Deixa eu salvar ele aqui para a gente rodar. Que basicamente utiliza a biblioteca Pandas para ler um CSV, que é a nossa origem de dados, e um banco de dados onde a gente vai armazenar esses dados. Então a gente está retirando de um CSV e armazenando em um banco de dados. Primeiramente a gente lê com nossa biblioteca Pandas esse CSV, depois a gente mostra esse CSV na tela, conecta com um banco de dados que a gente vai chamar de vendas.db, depois pega esse nosso arquivo CSV, cria uma tabela do banco de dados chamado vendas e armazena esses dados CSV lá dentro, desconecta com o banco e diz ingestão concluída com sucesso. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhadinha como estão nossas pastas. Então, dentro de scripts, a gente tem hoje ingestão.py. Toda vez que você quiser ver as pastas na linha de comando aqui, quais são as pastas que tem dentro de uma determinada pasta, né? Quais são os arquivos que tem dentro de uma determinada pasta, você digita ls que ele vai mostrar para você. Então, no caso aqui, a gente tem um arquivo chamado ingestão.py. Tá vendo que o banco de dados não está aqui dentro, né? Porque a gente criou ele dentro da pasta pipeline de vendas. Então, se eu der um cd, dois pontos, que é o comando para sair dessa pasta e ir para a pasta anterior, e dar um ls aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter
dados, que é onde a gente tem os arquivos CSV, de onde a gente fez a ingestão, scripts, onde tem a ingestão.py, e o vendas.db, que é onde a gente tem o nosso arquivo de banco de dados. Então, perceba que a gente criou ele aqui fora. Agora a gente vai criar um outro arquivo dentro de scripts, então vou voltar para a pasta scripts, tá? Aliás, não, vamos voltar para a pasta scripts e criar o banco de dados, né? Porque a gente ainda não rodou essa parte. Então eu vou digitar aqui cd scripts e vou rodar com o comando Python e o nome do arquivo .py. O arquivo ingestão.py e vamos ver o que acontece. Então olha que interessante, ele novamente, né, fez o print lá para a gente, mostrou aqui o banco de dados, mostrou o data frame em CSV primeiro, e depois aqui comentou aqui embaixo, né, ingestão concluída com sucesso significa que o banco foi criado com sucesso. Uma coisa que a gente pode ver também é, quando a gente faz essa criação desse banco de dados, a gente pode criar uma variável aqui chamada BD, de banco de dados, e a gente pode printar na tela também esse BD, só para a gente ver como ele vai aparecer aqui na tela para a gente, se ele aparece igual data frame, se tem algum tipo de diferença. Então é algo que a gente pode fazer também. Então vou salvar aqui, Ctrl S, e vou rodar novamente meu arquivo python ingestão.py. Vou dar um Enter e vamos lá ver o que aconteceu. O que ele mostrou aqui para a gente? Ele mostrou o data frame, que é esse primeiro print aqui, print df. E esse print BD, ele mostrou basicamente que ele tem 500 registros. Então, qual que é a informação armazenada dentro dessa variável BD? É a quantidade de informações que a gente tem dentro do banco de dados e não as informações em si, tá? Então, é algo que você pode fazer uma conferência aí também. Legal. Agora, dentro da pasta scripts, a gente vai criar uma outra pasta. Essa pasta vai se chamar transformação. Qual que é o objetivo aqui? A gente entender a etapa de transformação do pipeline de dados. Então, a gente vai conectar novamente ao banco de dados, pegar essas informações e criar um novo data frame, onde a gente pode novamente armazenar em um outro banco de dados, que seria uma réplica desse banco de dados original, mas agora num Data Lake ou no Data Mart, que vai ser específico para uma área consultar, tá? Então vai ser uma coisa bem simples, mas só para vocês entenderem essa jogada de ter um banco de dados transacional e um outro banco de dados normal, onde qualquer outro time da empresa pode trabalhar. Então eu vou criar aqui uma pasta com o comando mkdir, que é o comando utilizado para criar pasta dentro da linha de comando. E eu vou criar uma pasta chamada transformação. Uma pasta não, né? Um arquivo chamado transformação. Digitei errado. Transformação.py. Tá? Não sei se ele vai... Eu vou fazer o seguinte, ao invés de criar aqui dentro, eu vou criar um arquivo e vou salvar arquivo dentro dessa pasta. Fica mais fácil de vocês entenderem e talvez seja um processo mais simples do que ficar criando dentro da linha de comando. Então, opa, não é isso que eu quero. Select Language, e aí eu vou digitar aqui Python. Legal. Já já a gente salva esse arquivo dentro de scripts, mas o que a gente vai fazer aqui? Basicamente vai fazer as mesmas importações, então vai dar um import SQLite 3. Depois vai dar um import pandas spd. E aí vamos conectar ao nosso banco de dados que já existe. Então vou dar um .com aqui, os arquivos são independentes, então eu posso dar o mesmo nome aqui pra gente. E aí vou dar um SQLite 3.connect. E aí vou abrir aqui o nosso vendas.db. Então, só verificar se tudo funcionando aqui. Legal. E aí vou passar novamente, eu estou dentro de scripts, então eu tenho que digitar aspas, /vendasdb. Legal. E aí aqui eu já conecto na variável com, né, no objeto com, o meu banco de dados. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer uma transformação simples aqui com SQL. Então vou basicamente digitar uma query. E aí essa query vai pegar dados do meu banco de dados e vai criar um outro data frame, né,
como se fosse uma espécie de data frame, onde eu vou ter esses dados transformados, então, de uma outra forma. E aí, qual que vai ser essa query? Então, eu vou digitar aqui uma variável, né, um objeto chamado query, e vou digitar a minha query. Então, para digitar uma query aqui, eu digito aspas, triplas, e aí eu vou selecionar aqui. Geralmente a gente escreve as cláusulas do SQL em maiúsculo, tá? Então, eu vou utilizar essa boa prática aqui também. Vou digitar select, e aí eu vou selecionar o quê? Vou selecionar produto, e em produto, o que eu vou fazer? Eu vou dar um sum, que é uma função de agregação, em quantidade. Então, imagina que eu quisesse deixar esse data frame mais mastigado para o meu time de vendas, por exemplo. E aí eu vou colocar um alias aqui também, que eu vou chamar essa coluna nova de total vendido. Então, eu estou somando a quantidade de itens de cada produto e estou colocando em uma variável, em uma coluna chamada total vendido, vírgula. Vou dar um sum de novo, só que agora na quantidade multiplicada pelo preço unitário. E vou chamar isso de faturamento. Então, eu vou ter a quantidade de produtos vendidos. Esse faturamento, isso aí. A quantidade de produtos vendidos e o total faturado por cada um desses produtos. Ó, toda vez que a gente quer selecionar dados de um banco de dados, a gente vai digitar uma variável ou uma coluna por vez. Então, tanto o produto quanto o sum que a gente está criando aqui. E vai separar por vírgula. Quando a gente vai chamar de onde a gente quer esse dado, então eu vou chamar aqui from vendas, que é o nosso banco de dados lá. Que é a nossa tabela chamada vendas, né? E vou agrupar isso, vou dar um group by. Esqueci de colocar maiúsculo aqui. From vendas, group by produto. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente está fazendo o seguinte, a gente está pegando, selecionando para cada produto a quantidade vendida e o faturamento, né, o valor que isso representa. Como eu estou agregando o soma a uma função de agregação, eu preciso que isso esteja agrupado por produto. Porque se não estiver agrupado por produto, ele vai dar erro, uma vez que você está somando algo e não está atribuindo a nada. Então, você precisa agrupar por produto. Então, eu vou ter lá calça, quantidade de calças vendidas e o valor que isso representa. E aí eu estou agrupando por produto. E vou ordenar também, vou dar um order by faturamento e quero ordenar de forma decrescente, ou seja, do maior valor para o menor valor. Então, o que a gente está fazendo aqui com essa query? A gente está selecionando, né? A gente está fazendo uma transformação aqui, onde a gente vai pegar para cada produto quanto foi vendido e quanto ele faturou. É isso que a gente está fazendo dentro dessa query. Para fazer isso, a gente basicamente dá um select nesse produto, soma a quantidade de itens, soma a quantidade de itens vezes o preço unitário por faturamento, agrupa por produto, né, retirando da tabela vendas e ordena de forma decrescente. O SQL, ele tem uma ordem de execução, tá? Qual que é a ordem de execução aqui? Ele vai fazer o seguinte, ele vai, primeiro, executar o from, então, da tabela vendas, agrupe por produto e selecione cada um desses elementos aqui. Então, lá na tabela de vendas, primeiro você agrupa por produto, agrupando por produto você pega e traz a soma de quantidade de itens e de faturamento. E depois ordena o faturamento de forma decrescente. Então, basicamente, a ordem de execução aqui do programa Python é de cima para baixo, mais de uma query SQL, primeiro começa pelo from aqui, depois vem para o group by, depois vem para o select e depois vem para o order by. É uma forma de você conseguir ler o que está sendo executado. Então, da tabela vendas, agrupa por produto, trazendo
o total vendido, o faturamento e depois ordena por faturamento para mim. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um DF resumo ou um DF transformado, que é mais fácil de entender. Tá? DF transformado igual a pd.read, que é um outro objeto aqui, que a gente vai ter um outro método aqui, SQL query. Então, é um método criado para ler a query que a gente criou. Como que a gente vai fazer isso? Passando a query que a gente criou, naquele objeto query, e o banco de dados. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou verificar esse data frame, como vai ficar esse data frame, ao fazer a consulta nesse nosso banco de dados. Então, conectei ao banco, digitei qual é a query que eu quero, utilizei o Pandas como forma de mandar essa query para o meu banco de dados e receber a consulta que eu quero. Então, como que eu conecto esses dois pontos, né? Como que eu conecto a query que eu fiz aqui com o banco de dados? Eu uso o Pandas digitando, eu utilizo o Pandas com o método readSQL_query, passando a query e o banco de dados que eu conectei, que é o banco de dados vendas.db. Então, essa é a ideia aqui. E aí, vou dar esse print df resumo para a gente verificar como ficou o resumo, né, transformado. Df transformado. Vou dar um print para a gente ver como que ficou essa nossa transformação. E aí, por último, fecho meu banco de dados aqui, desconecto meu banco de dados para ele não ficar rodando aqui direto. Então, é essa a nossa etapa de transformação. Eu vou dar um save aqui e vou digitar transformação, que está na mesma pasta de ingestão, e vou dar um salvar. Legal. Então, a gente já conseguiu fazer a etapa de transformação. Eu poderia aqui também, se eu quisesse agora, criar um outro banco de dados, dar um aqui, por exemplo, com.sqlite, connect, conectar, dar um outro nome para esse banco de dados, e aí pegar esse def transformado aqui, igual a gente fez anteriormente no ingestão.py, cadê aqui? Daí, pegar esse df transformado, to SQL, e jogar numa tabela nesse outro banco de dados, que é um exemplo aí de onde os times vão constar, e deixar essa transformação lá dentro para eles verem direto como é que funciona. Como aqui é um caso muito simples, eu não vou fazer isso, mas vocês podem fazer para entender como é que funciona, já que essa transformação ela é muito simples e ela não vai surtir tanta, não vai dar tanta, não diria informação, mas não é algo super eficiente aqui para o nosso problema, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Quero que vocês entendam como esse código funciona. Depois eu faço os comentários aqui e mando para vocês. E a gente vai rodar esse código agora. Então, para eu rodar esse código aqui e ver como que ficou essa nossa transformação, eu vou digitar Python, o nome do arquivo, então, transformação.py, e vou executar. Olha lá, vamos lá. Olha o que esse DataFrame me trouxe. Basicamente, a gente tem um DataFrame com 5 produtos, porque se tivesse mais produtos aqui, ele mostraria pra gente, ou pelo menos deixaria igual a gente tem aqui em cima, né? Ele não mostra as 500 linhas, mas ele faz um resuminho aqui, como vocês podem ver. No caso, a gente só tem aqui jaqueta, tênis, calça, camisa e boné. E o que a gente pode perceber? Nesse nosso novo DataFrame, a gente tem agregado por produto, né? Como a gente fez aqui, agrupado por produto. Jaqueta, tênis, calça, camisa e boné. A quantidade de cada um dos itens que foi vendida e o faturamento. Então, o que a gente pode perceber? Que o produto mais vendido foi camisa, com 334. Mas camisa não é o produto mais caro aqui. Então, mesmo ele vendendo mais, ele teve um faturamento bem menor que jaqueta, que vendeu menos, 273, é o que menos vendeu aqui, mas é o que teve mais faturamento. Então, aqui a gente conseguiu ilustrar o que seria uma etapa de transformação. É eu pegar um banco de dados onde eu tenho as informações transacionais, transformar e já deixar pronto para o time utilizar. Então, seria muito mais fácil aqui para eles, se eles quisessem fazer uma query, digitar só select, né? Asterístico, que é para trazer todas as informações, from vendas,
ou se a gente tivesse criado essa tabela, né, no caso aqui a gente criou, mas a gente precisaria armazenar numa tabela, então vamos supor que seja vendas transformadas o nome dessa tabela, se a gente tivesse criado vendas transformadas, e aí ele mostraria essas informações aqui pra gente. Aí se eu quisesse, por exemplo, trazer aqui o produto com maior faturamento, eu conseguiria também fazer isso, trazer diretamente só a jaqueta aqui pra gente. Então, traz o produto que tem maior faturamento. Basicamente, eu consigo fazer isso numa consulta SQL. Traz o produto mais vendido. E aí já fica fácil ali para uma consulta, caso o meu time precise, tá? Então, são formas de fazer isso utilizando a parte de transformação. Então, aqui dentro do pipeline, a gente já criou um banco de dados, já criou a ingestão, já criou a transformação, e aí a gente vai para o nosso último script, que é um script de análise. Ou seja, agora com essas informações, vamos fazer algumas análises para a gente identificar aqui algumas coisas e trazer essas informações, esses insights para o nosso time de vendas. Então, eu vou criar novamente um outro arquivo aqui. Esse arquivo vai se chamar análise. Então, vamos lá. Selecionar o Python. E aí, nesse arquivo análise, novamente, eu preciso ler as informações. Então, eu vou pegar o SQL aqui, Lite 3, o Pandas, para manipulação, Pandas SPD, e vou importar outras duas bibliotecas com o objetivo de fazer a visualização. Então, eu vou importar aqui o Seaborn, que é uma biblioteca de visualização. SNS. Vou conectar meu banco de dados, novamente, com SQLite 3.connect. Vou conectar ao meu banco de dados, o ponto, barra vendasdb. Após conectar ao meu banco de dados, eu vou criar um data frame aqui, onde eu vou ler as informações do meu banco de dados. Então, o mesmo read SQL que a gente viu ali na parte de transformação, query. Vou pegar todas as informações desse meu banco. Então, eu vou rodar uma query aqui com select. Eu posso colocar query, ali no outro exemplo de transformação, a gente montou a query e depois colocou a query aqui, o objeto. Eu posso também pegar esse código que a gente fez aqui e colocar dentro direto da função. Não fiz isso para ficar mais legível, mas aqui como eu vou selecionar tudo, vai ser uma coisa bem simples, eu vou fazer aqui dentro mesmo. Então, select asterístico, tá? Asterístico from vendas. E passar o banco de dados. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou criar uma coluna nesse meu data frame, onde eu selecionei tudo, chamada faturamento. Porque lembra lá que o nosso data frame ele tem a quantidade de itens e o preço unitário? Então, eu não sei, não tem uma coluna aqui específica dizendo quanto realmente essa venda valeu. Por quê? Porque eu estou separando quantidade e preço unitário aqui. Mas no caso aqui, o valor faturado seria 150. Então, eu vou criar uma coluna chamada faturamento. Para criar uma coluna dentro de um data frame, o que a gente faz? A gente digita, esqueci o nome disso aqui, não é parênteses, colchetes, colchete. E a gente digita o nome da nossa coluna que a gente quer entre aspas simples, então faturamento. E aí, essa coluna, ela é uma combinação da coluna quantidade multiplicado, o sinal de multiplicação aqui dentro do Python é o asterístico também, pelo DF, colchetes, preço unitário. Legal, criei essa coluna aqui.
Aí eu vou criar aqui um objeto chamado resumo, onde eu vou pegar esse meu data frame, dar um df, e vou agrupar. Tá vendo que eu consigo fazer as mesmas informações que eu faço numa consulta SQL com Python? Fazer um group by aqui, por vendedor, trazendo o faturamento de cada um dos vendedores. E aí, para isso, eu vou agrupar por vendedor, trazer o faturamento, dar um ponto sum. Então, eu quero que ele some o faturamento da coluna faturamento que eu acabei de criar. E vou dar um ponto reset index para que ele, quando ele for trazer esses dados aqui do lado, ele traga de forma ordenada, tá? Então, esse index, quando a gente fala, é esse index que fica aqui do lado, que conta ali a quantidade de linhas. Então, reset index. E aí, por último, eu vou criar um gráfico aqui com o meu Seaborn. E é interessante aqui que a gente já consegue ver uma coisa. Vocês conseguem ver que esse novo script que a gente está criando, ele tem esse amarelinho aqui dentro de Seaborn. Por que ele tem esse amarelinho aqui dentro de Seaborn? Porque eu não tenho essa biblioteca instalada aqui. Então, eu preciso fazer a instalação dessa biblioteca. Se eu não me engano, acho que para instalar o Seaborn, eu vou utilizar o pacote do Python que é utilizado para instalar todas as bibliotecas, que é o pip install Seaborn. Vamos ver se ele instala ou se precisa de alguma outra escrita aqui. Acho que ele vai instalar, senão eu já teria dado erro. Legal. Vamos esperar a instalação aqui. Enquanto ele vai instalando, eu vou digitando as outras informações aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Ah lá, já instalou já. Então, após instalado, ele deveria parar de mostrar essa informação aqui que ele não reconhece o Seaborn. Mas, por que ele está indicando? Porque possivelmente ele quer que eu reinicie aqui, mas olha, vamos tentar salvar. Vamos fazer o seguinte, vou salvar isso aqui, chamar ele de análise. Salvar. Não, ainda não. Mas ele vai pedir para atualizar o VS Code, né, fazer um update para que essa informação venha. Mas a gente pode fazer isso depois. Caso não funcione, aí eu faço, tá? Mas geralmente ele funciona, mesmo indicando que não está instalado. Aí eu vou pegar e utilizar o Seaborn, que vai ser o nosso SNS ali, para fazer um gráfico com as informações que a gente gerou ali dentro de resumo. Então, existe dentro da biblioteca Seaborn um método chamado barplot, onde eu passo os meus dados que eu quero plotar. Então, no caso, é data, e aí eu passo o resumo, que é onde estão os dados. E aí no meu eixo X, eu vou colocar o vendedor. E no eixo Y, eu vou colocar o faturamento desse vendedor. Legal. Então, a gente está verificando aqui quem é os nossos melhores vendedores, por ordem de faturamento. Além disso, eu vou incluir uma outra biblioteca aqui que eu consigo fazer algumas gracinhas nesse gráfico. Então, eu vou importar o nosso matplotlib. Vou importar o matplotlib.pyplot splt, tá? E aí, com essa biblioteca que eu também preciso instalar, e aí eu não sei se o matplotlib é pip install matplotlib. Deixa eu ver. Matplotlib. Legal. Aqui ele está dizendo que já está instalado, então não sei por que está dando erro, talvez seja a questão do pyplot. Deixa eu ver. Pip install pyplot. Não, não é isso, porque não tem nem. Então vamos ver um import, um pip install, e aí eu vou digitar tudo isso aqui. Eu acho que não funciona assim, não, mas vamos dar uma olhadinha.
realmente não funciona. Então deixa eu verificar aqui como que funciona, qual que é a forma de instalação do como instalar. É o pip install matplotlib. É só o pip install matplotlib mesmo. É o que ele está falando aqui pra gente. Então tá bom. Legal. E aí o que eu vou fazer? Agora nesse gráfico, que eu já tenho um gráfico XY por vendedor vezes faturamento, eu vou usar o plt.title, que é um outro método, onde eu consigo passar um título para esse meu gráfico, que vai ser faturamento por vendedor. Além disso, eu também consigo, no eixo Y, então, Y-label, digitar uma informaçãozinha de dinheiro. E por último, para eu plotar esse gráfico, para eu plotar essas informações, eu dou um plt.show. Legal, agora nossa análise está pronta. Então o que a gente está fazendo aqui? Importando o SQLite, importando o pandas para ler, para fazer a query no nosso banco de dados, o Seaborn para a gente criar o gráfico e o Matplotlib para a gente colocar algumas outras informações extras. Depois eu conecto ao nosso banco de dados vendas.db, faço a query utilizando pandas, né, como o nosso intermediador aqui para conseguir ler as informações do banco de dados, utilizando o método readsqlQuery, manda a query, onde eu estou selecionando todos os dados do nosso banco de dados vendas, e que ele é referente ao banco de dados.com, que é o que a gente fez a conexão aqui em cima. Depois eu criei dentro desse meu data frame, perceba, aqui eu estou fazendo a query, pegando as informações do banco de dados e armazenando nesse objeto. Esse objeto aqui não é o banco de dados. Eu trouxe as informações do banco de dados para esse objeto. E aí, nesse objeto, eu criei uma coluna chamada faturamento. Então, quando eu fizer uma query novamente no banco de dados, eu não vou ter a coluna faturamento, porque a coluna faturamento está dentro do objeto DF. Legal? Depois eu pego e essas informações do meu DF agrupo por vendedor, somo o faturamento, para que eu consiga colocar aqui dentro do nosso gráfico, onde eu passo qual que é o dado que eu vou plotar, que é o resumo. No eixo X eu vou colocar o vendedor, e no eixo Y eu vou colocar o faturamento. O que a gente pode fazer aqui também? A gente pode printar o resumo, só para vocês verem como ele está. Por quê? Porque vocês podem perceber que eu estou passando o vendedor e faturamento, que são as duas informações que eu vou ter dentro desse meu objeto chamado resumo, tá? E aí eu quero mostrar isso para vocês. Legal, então eu vou salvar e vamos ver se ele vai rodar, já que a gente está com esse probleminha aqui, pelo menos ele está indicando com esse probleminha como se eu não tivesse a instalação feita. Então eu vou dar aqui um Python análise.py e vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Então ele está aqui rodando. Enquanto isso eu vou fazer uns comentários aqui. Ó, legal. E olha só, ele trouxe aqui para a gente a ordem de faturamento para o vendedor. Então, quem na verdade não está ordenado, né? Então a gente faltou colocar um order aqui. Legal. Então a gente pode ver que quem mais vendeu foi a Mariana, seguida do Carlos, tá fora de ordem. Depois a Ana, o Lucas e por último o João. E aí ele plotou, ele traz aqui fora da linha de comando o gráfico pra gente. Então não está um gráfico ordenado. A gente consegue ver aqui o faturamento por vendedor. Então, quantidade de faturamento numa escala, a gente pode trabalhar todos esses pontos e no eixo X cada um dos vendedores. Então ele consegue trazer essas informações aqui para a gente. E aí a gente basicamente finaliza o nosso projeto de pipeline de dados com essa análise aqui.
A gente poderia fazer várias brincadeirinhas aqui, ordenar esse gráfico, pode ser dentro da própria query, pode ser dentro do próprio gráfico. A gente consegue fazer várias coisas diferentes. E aí, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte: perceba que ele ainda aponta que o Seaborn e o Matplotlib não estão instalados. Mas ele só está apontando isso porque não teve o update aqui dentro da visualização, né, dentro da IDE. Mas no contexto em si, né, no programa por baixo dos panos, o Seaborn e o Matplotlib foram instalados e por isso que a gente conseguiu utilizar. Agora, eu vou deixar algumas análises para vocês fazerem. Então, dado isso daqui que a gente aprendeu, se vocês não souberem fazer algo ainda, vocês vão pesquisar, tá? Mas dado isso aqui que a gente aprendeu de projeto de pipeline de dados com ingestão, transformação e análise, eu quero que vocês tentem fazer, pegar essa transformação aqui e colocar em um outro banco de dados, simulando um data lake, um lakehouse, um warehouse, por exemplo. Quero que vocês façam isso. E também vocês podem fazer algumas outras análises aqui dentro. Que tipo de análise? Eu peguei aqui 7 outras análises que vocês podem fazer para vocês terem como base. Deixa eu copiar aqui para vocês treinarem. Então, quero que vocês façam um gráfico de vendas no tempo. Então, aqui a gente fez um gráfico de vendas por vendedor. A gente poderia fazer um gráfico de vendas no tempo, utilizando a coluna data. A gente poderia fazer um gráfico de vendas quebrado por vendedor. Então, foi algo que a gente fez aqui por faturamento, mas pode ser por quantidade de venda, quantidade de itens. A gente pode fazer um gráfico de vendas por quantidade de vendas, por produto, por faturamento. A gente pode fazer um gráfico de principais produtos vendidos. Não precisa ser necessariamente um gráfico, né? Pode ser uma tabela. Em quantidade de itens e faturamento, quebrado por mês em vendedor, a gente já fez por vendedor. A gente pode colocar aqui produtos com maior receita quebrado por mês em vendedor, até mesmo por data. Então, são algumas análises que eu quero que vocês façam para que vocês treinem todo esse projeto de pipeline de dados que a gente fez aqui, tá? Então, os próximos passos aí para vocês treinarem e colocarem isso aqui como portfólio no projeto de vocês, darem mais robustez a essa análise de fato. E aí, por último, mas não menos importante, eu também quero que vocês criem visualmente um fluxo de pipeline. Para que depois vocês postem dentro do LinkedIn como foi construído esse fluxo de pipeline, deixando ali o seu repositório no GitHub do projeto, explicando, olha, fiz a ingestão dessa forma, simulei um banco de dados onde vai estar armazenando as informações transacionais, criei um outro banco de dados onde a gente está simulando um warehouse, onde os times vão fazer a consulta dos dados de fato dentro da empresa. Depois eu criei uma análise aqui, onde a gente consegue tirar vários insights, então eu sei quem são os principais vendedores. E aí, por último, depois que vocês fizerem isso, dessas análises aqui, vocês vão tirar alguns insights, vocês vão levar estratégias para o time de vendas, para que eles consigam alavancar as vendas, ou para o time de estratégia, ou para o time de marketing, etc. Então, se o principal produto é jaqueta, ou o produto que mais fatura, sei lá, vamos criar algumas estratégias de marketing para vender mais jaqueta. Então, é isso que eu quero que vocês façam, porque depois de criar todas essas análises aqui, o mais importante é que você saiba dizer o que foi útil dentro dessa análise. É isso a principal função de um analista de dados. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Legal? Depois eu posso encaminhar esse projeto para vocês, montar uma pastinha bonitinho, encaminhar todas as informações, mas seria interessante que vocês lessem tudo o que foi feito, escrevesse mesmo, digitasse o código para aprender o Python, entender como funciona. E se vocês tiverem dúvida com relação a como o funcionamento mesmo por baixo dos panos do Python, a gente pode trabalhar um pouco mais disso, tá? Qualquer outra dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar ajudando vocês. E é isso, terminamos o nosso primeiro projeto de pipeline de dados aqui para vocês colocarem dentro do portfólio de vocês. Não se esqueçam de fazer essas outras análises aqui para trazer mais robustez a esse projeto, legal? Nos vemos na nossa próxima aula. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal,
deixa seu like aqui para alcançar mais pessoas, entra no nosso grupo, se cadastra na nossa landing page também para você receber todas as informações por e-mail e também por WhatsApp do nosso projeto Detalizando, te ajuda a conquistar uma vaga na área de dados. E nas últimas 2 aulas a gente se aprofundou em um projeto de pipeline de dados. Te vejo no nosso próximo vídeo.